Boa noite, Sala Chico. Estamos nesta noite de quarta-feira, mais uma vez reunidos, para darmos sequência ao estudo da obra de Leon Denis. Lembrando que esse estudo é um estudo que estamos fazendo especialmente em função do distanciamento social exigido como protocolo de combate à pandemia do coronavírus. E nós estamos, assim que as coisas se normalizarem, nós estaremos retomando as nossas atividades com o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo da mediunidade, o estudo aprofundado às quartas-feiras e aos domingos 8h30 da manhã e às quartas-feiras às 19h30. Então nós estamos fazendo esse estudo online dessa obra justamente para que possamos manter nossos estudos em dia, nos aprofundando ainda mais com o conhecimento da doutrina espírita através dessa obra de Leon Denis. Vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, elevando as nossas vibrações para junto da espiritualidade amiga, para Jesus, nosso guia e modelo, para que possamos estar sempre inspirados no caminho do bem, da caridade e do amor. Vamos começar essa noite agradecendo esta oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite, agradecendo por cada cientista, por cada líder que está empenhado na missão de encontrar uma solução para o coronavírus. Vamos pedir, Senhor, alento e consolo para cada família de vítima dessa doença que chegou tão avassaladora. Que possamos, Senhor, distribuir o conforto necessário, que estejamos protegidos e que possamos proteger os nossos entes queridos. Mas antes de tudo, Senhor, temos fé e desejamos fervorosamente para que a liderança espiritual nos guie, nos oriente e nos indique o caminho necessário e adequado para solucionarmos esse problema e todas as crises que porventura se assolarem diante de nós. Graças a Deus. Bem, finalmente chegamos no último capítulo da primeira parte da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, o finalzinho, o último capítulo dessa primeira parte, O Problema do Ser, chama-se As Missões à Vida Superior. E é interessante nós já notarmos que Leon Denis, ele somente fala nessa questão das missões e da vida superior. Ele não vai tocar, pelo menos nesse capítulo, de uma maneira mais aprofundada, ele só menciona muito rapidamente as características dos espíritos que ainda precisam de provas, de expiações, de espíritos ainda muito imperfeitos. No caso, ele está nos colocando, apresentando o que são essas missões, quais são essas missões vindas e advindas, oriundas dessa vida superior, né? Que já vem em voga, vem em consonância com uma espiritualidade que já vem num grau de desenvolvimento um pouco mais amplo. Então, isso já dá um pouco do indício da conclusão que se chega, né, que a gente vai ver de uma forma mais detalhada na próxima semana, sobre o que é essa característica do problema do ser. O que é o problema do ser para Leon Denis? E nesse capítulo, ele fala especificamente sobre essa vida superior, né? São as missões que são dadas na vida superior. E Leon Denis nos coloca bem no comecinho do capítulo o seguinte: tudo é graduado na vida espiritual. A cada grau de evolução do ser para a sabedoria, para a luz e para a santidade, corresponde a um estado mais perfeito dos seus sentidos receptivos, de seus meios de percepção. O corpo fluídico, cada vez mais diáfano, mais transparente, deixa a passagem livre às radiações da alma. O que ele está dizendo? Mesmo na vida espiritual, tudo é graduado, tudo vai estar de acordo com o nosso grau de evolução, com a nossa sabedoria, com o nosso desenvolvimento moral. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, mais próximos à perfeição nós estaremos. E quanto mais próximos à perfeição nós estivermos, maior é o nosso nível de perfeição. Por isso que lá atrás nós estávamos estudando a questão da consciência, da memória, das múltiplas
dos múltiplos graus de consciência. Então, à medida que nós vamos avançando na perfeição, nós vamos tendo maior grau de percepção de nossos sentidos. E nossa alma vai estar muito mais resplandecente. Então, assim, à medida que nós nos desenvolvemos, mais livre nosso espírito fica e nossas percepções, os nossos sentidos vão se encontrar de uma maneira mais ampla. Então, Leon Denis tem como objetivo, nesse capítulo, apresentar a relação entre as missões que são assumidas no plano espiritual com o grau de elevação e evolução dos espíritos. A evolução e a aptidão. E olha que interessante ele falar sobre aptidão. Porque quando ele está falando sobre aptidão e evolução, ele está dizendo que para você ter uma missão superior, você precisa estar desenvolvido moralmente. E as suas aptidões que você vem desenvolvendo ao longo das suas existências, elas vão ser utilizadas também no plano espiritual. E ele cita diversos exemplos disso durante o capítulo. Então nós temos, dentre as missões do plano espiritual, as missões relacionadas não só ao nosso desenvolvimento moral, mas às nossas aptidões. Então, se eu sou uma boa médica, se eu sou uma médica nessa minha existência ou em outras existências, esse meu conhecimento ele vai ser reaproveitado para as minhas missões no mundo espiritual. Se eu sou uma professora, se eu sou uma educadora, eu vou seguir esta mesma orientação durante as minhas missões no plano espiritual. E a gente está falando desses espíritos superiores. Mas ele menciona também aqueles espíritos que ainda não têm um grau muito elevado, eles vão trabalhar como auxiliares desses espíritos superiores, para que eles também possam se desenvolver, para que eles também possam aprender e com isso evoluírem, né? Então, cada um vai ser utilizado como ferramenta, estando estritamente ancorado nas suas aptidões, nas suas experiências, no seu desenvolvimento moral. Então, a gente não pode esperar deixar nesse planeta, se eu sou uma médica veterinária, e chegar no mundo espiritual eu prestar com a mesma habilidade uma atividade relacionada à engenharia, por exemplo. Então, eu não vou ter os conhecimentos, talvez, e a mesma habilidade que eu teria relacionada à experiência que eu já venho tendo das minhas existências anteriores, como veterinário, por exemplo. Então, eu posso atuar muito mais próximo a essa área do que numa área que eu não tenho muita proximidade. Então, essa é uma das características que ele coloca como essas missões que são desenvolvidas no plano espiritual, né? Então, nessa vida superior, as nossas missões, elas estão relacionadas a todas essas características que nós citamos anteriormente. Para tanto, Leon Denis ele vai colocar o seguinte, que as missões dos espíritos de luz, elas estão relacionadas a diversas esferas, tanto aos trabalhos no mundo espiritual, a que ele desenvolve na relação de espíritos desencarnados para espíritos desencarnados, bem como nas relações que eles estabelecem entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados, no sentido de que ele fala até de uma maneira muito emotiva, né, de como ele recorreu em diversos momentos da existência dele aos conselhos dos amigos espirituais dele. Ele usa essa expressão. Ele usa um termo também interessante chamando de espíritos tutelares. São aqueles espíritos que estão nos auxiliando no decorrer da nossa existência através da inspiração
dos nossos pensamentos através do amparo moral, das consolações que nós podemos receber. E como que ele alcançava tudo isso? Através do pedido que ele executava através das preces. Então, ele sempre que estava aflito, necessitado de consolo, de conselhos, ele recorria a esses espíritos que ele chamou de espíritos tutelares, para que ele pudesse encontrar o consolo necessário. E ele já ansiava por poder reencontrá-los assim que chegasse no plano espiritual. Então, essa consciência de Leon Denis para a continuidade da existência física e espiritual, no sentido, a partir do momento da libertação do corpo físico, é muito claro. Então, Leon Denis não trata de maneiras separadas a existência. A existência é única, dividida entre momentos encarnados e momentos desencarnados, e ele sabe que existem momentos de desprendimento onde esse contato é muito mais facilitado. E nesse sentido de trabalhar com uma existência única, né, intercalada com momentos de acordo com a necessidade de cada espírito, de encarnação, de volta ao plano espiritual, Leon Denis nos coloca que a alma, ela vem de Deus e volta para Deus, percorrendo um ciclo imenso no seu destino. O que isso significa? Que nós nascemos, nós fomos desenvolvidos a partir da inspiração divina, e pela inspiração divina nós seguimos adiante, nós seguimos em busca da perfeição. Então, quanto mais amplo o nosso conhecimento, quanto mais nós desenvolvemos as nossas habilidades, quanto mais conhecimento científico, moral nós adquirimos, mais próximos à beleza, à verdade, ao amor nós estaremos caminhando. E assim, ao mesmo tempo, nós vamos estar nos libertando gradualmente da escravidão da matéria, que vai nos permitir perceber de uma maneira crescente a obra divina. Então, quanto mais nós nos distanciamos desses nossos instintos primitivos, quanto mais consciência nós temos da nossa origem e do nosso destino, mais próximos nós estaremos da obra divina. E isso ele não coloca como exclusividade para as pessoas que nós admiramos muitas vezes, né, uma postura que eu vou chamar santificada, para um Chico Xavier, para os santos, né, que são colocados como essas pessoas que nós temos como referência de proximidade à perfeição, um caminho menos longo de trabalho. Ele não fala especificamente para essas pessoas que esse desenvolvimento ele se dá somente para essas pessoas que já alcançaram um grau um pouco mais desenvolvido. Ele não fala só para essas pessoas, muito pelo contrário, ele reforça que cada pensamento positivo, que cada transformação de uma ação ruim numa ação boa, a cada momento em que nós nos desenvolvemos, que nós nos libertamos, que nós alcançamos alguma vitória relacionada ao distanciamento de algum instinto primitivo, já é um passo que nós damos para a nossa elevação. Então, assim, a cada mudança, e isso é muito, muito importante nós percebermos, que a cada mudança, a cada pequeno, por menor que seja, do êxito que nós alcançamos, já é um caminho que nós estamos nos aproximando para a perfeição. E o que é um caminho, um passo hoje, amanhã vão ser 2, depois 3, e assim nós estaremos caminhando a passos mais largos para o nosso desenvolvimento, mas se dá também importância a essas pequenas conquistas diárias e que nós também temos que aprender a valorizar, que muitas vezes nós nos prendemos somente às nossas dificuldades e esquecemos as nossas vitórias diárias. E quantas vitórias diárias nós temos? É importante nós nos lembrarmos dessas vitórias diárias para que nós tenhamos forças para prosseguir. E essas vitórias diárias, essas tomadas de consciência rumo à perfeição, elas vêm num crescente, porque a gente sabe que o espírito ele sempre evolui, ele nunca regride. Essa evolução, ela é presente e constante em nossas vidas. Essa evolução nos
nos direciona para o alto. E independente de qualquer que seja a altura que nós tenhamos chegado, sempre vai existir um plano superior para nós alcançarmos, uma nova perfeição a realizar. Parece uma meta inatingível que Leon Denis nos coloca, mas ele está dizendo o seguinte: o espírito é incansável na tentativa de aprimoramento. Por mais longe que ele tenha chegado no grau de evolução dos espíritos, naquela escala que nós conhecemos lá do Livro dos Espíritos, para a evolução dos espíritos, por mais longe que nós tenhamos chegado, há sempre um novo aprimoramento a ser realizado, uma perfeição a realizar, seguindo as palavras de Leon Denis. Então, esse espírito incansável para o trabalho no bem, para a prática do amor e da caridade, que são os grandes princípios que devem nos orientar e nos nortear. Então, esse espírito incansável para a perfeição é uma constante, e isso é tão bonito nós nos darmos conta disso, que nós, diferente do que nós vemos nas concepções de algumas pessoas, em que a gente vai ter uma vida contemplativa quando deixarmos esse mundo, ou que nós não vamos ter nenhum tipo de vida, nenhum tipo de existência, a doutrina espírita, os espíritos nos colocam o seguinte: nós temos uma vida incansável para a busca do bem. E isso é prazeroso, nós fazemos isso com prazer e com orgulho, porque nós sabemos que nós estamos trabalhando para voltar, como disse Leon Denis lá no comecinho, voltar a Deus. E voltar a Deus nós conseguimos, alcançamos de que forma? Através de nós mesmos, mas principalmente através do próximo, através do amor ao próximo, da prática da caridade. Então, essa busca constante desse novo aprimoramento é uma linha que está nos conduzindo constantemente na nossa existência espiritual. E essa linha, né, constante, ela se torna muito mais profunda à medida que nós nos damos conta entre as diferenças entre a vida terrestre e a vida espiritual, no sentido de que nós percebemos a libertação alcançada pelo espírito, pelo alívio, pela liberdade absoluta que os espíritos bons e purificados eles alcançam. Então essa linha, né, ela se transforma numa diferença em que os espíritos bons e purificados acabam por desfrutar nesse mundo espiritual, por conseguirem se libertar desses instintos mais primitivos e do que nos agarra e do que nos mantém presos à materialidade. Então esse corpo fluídico, né, ele vai deixar muito mais transparente todas as vibrações e as radiações da nossa alma. Então todas as nossas aptidões, elas vão ficar muito mais fáceis de serem apreciadas, de serem compreendidas, por conta de não existirem tantas barreiras para que possa haver essa comunicação e essa percepção. E essa é uma das missões, né, que talvez a grande missão dessa vida superior, essa familiarização cada vez maior com os seres e as coisas dos planos superiores, até que a alma em marcha progressiva tenha atingido as máximas atitudes e nós nos tornemos, né, eu acho que isso é interessante, que Leon Denis nos coloca, que nós nos tornemos essa alma inquieta na busca da perfeição, que nós não possamos estar satisfeitos com o primeiro objetivo alcançado, que o primeiro objetivo alcançado se torne um degrau para o próximo objetivo, que a gente tenha consciência que nós, espíritos eternos, estaremos eternamente buscando melhorar, buscando progredir, buscando nos desenvolver, buscando transformar as nossas aptidões em algo bom e generoso. Essas missões dessa vida superior que Leon Denis nos coloca, elas estão diretamente relacionadas a essa tomada dessa consciência. Então nós devemos perceber que
cada aptidão, cada experiência que nós desenvolvemos ao longo de nossa vida, estando associado com o nosso desenvolvimento moral, vai interferir diretamente nas nossas missões no mundo espiritual. Que nós possamos trabalhar juntos, mais uma vez, para esse aprimoramento, e que esse apanhado que Leon Denis faz da doutrina espírita, né, que nos apresenta sobre o espiritismo e as suas questões relacionadas, nos permitam fazer essa reflexão constante. E eu costumo dizer, né, que o estudo ele é importante justamente por manter viva na nossa memória o que é importante. Às vezes a gente comenta em algumas vezes, né, que para saber como agir é só pensar como Cristo agiria. Como a gente vai saber como Cristo agiria se a gente não conhece as atitudes de Cristo? E como a gente pode conhecer as atitudes de Cristo? Como a gente pode como a gente pode se orientar? A gente tem que conhecer, e a gente conhece como? Através do estudo, seja da maneira que for. Devemos ter isso sempre presentes na nossa memória. As orientações de Jesus, eles foram dados através de exemplos. E nós temos que ter isso como inspiração. E para isso a gente tem que conhecer, né? E esse conhecimento vem com muito trabalho também. É um trabalho diário, mas necessário. Leon Denis deixa isso claro, Kardec deixa isso claro, Jesus Cristo deixa isso claro, que o amor é a caridade em ação, que nós tenhamos essa consciência para que possamos estar trabalhando e rumando a missões nos nossos planos superiores e que possamos estar, cada dia que passa, nos desenvolvendo mais e mais. Vamos encerrar por aqui, lembrando que na próxima semana a gente vai fazer uma breve revisão a respeito dessa primeira parte da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, para a gente reforçar e detalhar agora, né, esse apanhado do que foi essa primeira parte da obra. A gente deixa para os comentários agora no nosso grupo do WhatsApp, no YouTube, no Facebook, podem deixar os comentários que a gente vai procurar responder na medida do possível. Estamos juntos e reunidos mais uma vez para o debate. Boa noite, gente. Até já!